Tudo bem com você? Seja bem-vindo mais esse vídeo. Eu me chamo Thelma, que Deus abençoe a sua vida e nós vamos hoje compartilhar a palavra de Deus para fortalecer mais ainda a sua fé. Amém? E eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 7, versículo 11, a ressurreição do filho de uma viúva. Vamos comigo? Então, vamos para o texto, que ele fala: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus, se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, o Espírito Santo está aqui, Senhor. Ilumina, dá entendimento. E eu quero que o Senhor, Deus, possa, pela tua compaixão, abençoar essa pessoa que está aí do vídeo. Senhor, ouvindo, parou para ouvir. E o Senhor fala hoje ao meu coração de cura, porque Tu és o Deus que cura, Senhor. Cura a doença da alma, cura a doença do corpo. Ilumina, ó Espírito Santo, o meu entendimento e o entendimento dos ouvintes amados, queridos. Amém. Então, vamos voltar para o texto. É muito importante, ao lermos a Bíblia, que o Espírito Santo, ele aqui, dá entendimento a nós, porque a palavra de Deus, o Senhor diz que o Espírito Santo, ele é o nosso ensinador. E o Espírito Santo, ele desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas que há na palavra de Deus. E é muito bom a gente, ao lermos a Bíblia, a gente começar a meditar no texto. Então o texto, o que quer dizer aqui? Que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E essa viúva não tem aqui o nome dela, né? Lucas, sabemos quem escreveu, né? Lucas, foi Lucas, o Evangelho de Lucas, o médico. Então, aqui tem vários eventos, vários milagres de Jesus. Tem a cura de um certo servo de um centurião, né? Então, tem vários. Ele fala muito sobre cura, sobre milagres, sobre doença. Então, o evangelista Lucas, né, inspirado pelo poder do Espírito Santo, ele menciona esse fato aqui, que ele diz que pouco depois, antes de Jesus entrar na cidade, né, chamada Naim, ele curou um servo de um centurião, que ele diz, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu ao povo, ele estava onde? Em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, né, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava o quê? Doente. Estava onde? Quase à morte. Olha só, estava quase à morte. Como se fosse hoje, estava na UTI, entendeu? Você vai visitar um doente, aí você quer um relato daquela pessoa que está doente. E você vai dizer, realmente está muito doente, não teve nenhuma reação. Ou então, realmente esse daí está quase morrendo. Eu não dou nem um dia, nem 2 dias. Não é verdade? Quando nós vamos ao hospital, nós vamos visitar o nosso ente querido, um amigo, um parente, e o nosso informa, e aí, fulano de tal, como tá? Rapaz, vou te contar, viu? Tá quase morrendo. Eita, o negócio é grave, né? Então, ele deu essa notícia, olha, está quase morrendo. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, Jesus está aqui, ele ouviu falar.
E alguns anciões dos judeus pediu-lhe que viesse curar o seu servo. Ai, tá bom, então eu vou pedir Jesus para curar o meu servo, porque eu ouvi ele curando a sogra de Pedro, e ele está curando, o poder do Altíssimo deve estar com ele, deve não, estar com ele para curar os enfermos. Pediu que viesse curar o seu servo. Eles, se aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência, né? Pediu a Jesus, foram até lá, pediram a Jesus. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Coisa linda, né? Jesus, olha, a gente intercede. Quantas pessoas a gente está intercedendo, né? Deus quer que a gente interceda uns pelos outros. Então Jesus foi com eles. Jesus não se negou. Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, estava chegando na casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgueis digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, que ousadia, né? Não, Senhor, nem precisa. Olha, dê só aí, ó, uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu creio. Porque também eu sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E o outro vem e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Olha só, e aquele homem teve fé em Deus, fé em Jesus, sabia que Jesus podia curar. E aí ele disse: olha, nem precisa ir lá em casa, é só uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. E é isso mesmo, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todos aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e é galardoador daqueles que o aceitam, do que creem. Então, que coisa maravilhosa. E imediatamente aqueles homens estavam a caminho, e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Coisa mais linda, gente. E assim também, olha, a nós é a mesma coisa. Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, ele a caminho, pouco depois, olha, ele cura um que estava quase morrendo. Então, nós dependemos de confiar no Senhor. Amém? Podemos sim também confiar na medicina, na ciência, mas antes de tudo, confiar em Deus, orar. Claro, tem soro, tem medicamento, tem antibiótico, tem que ter internado para ser curado, tudo bem. Mas nós devemos sim, que a última palavra, ela vem do Senhor. Sempre colocar diante do Senhor. Senhor, meu filho está à beira da morte. Senhor, minha mãe está à beira da morte. Meu amigo, meu cunhado, não sei. Nós devemos interceder por essa pessoa, no nome de Jesus. E se é da vontade do Senhor, ele será também curado. Amém? Então, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Então, o ministério de Jesus, olha só, ministério de cura, também de libertação, o poder do Altíssimo estava sobre ele, e o seu discípulo e numerosa multidão ia com ele. Jesus, o discípulo e a multidão. E ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem,
eu ordeno a você, levanta-te. Olha só, Deus dá uma palavra. E a palavra do Senhor, ele traz vida. A palavra de Deus nos diz que lá em Gênesis, né, que ainda não havia nada, mas o Senhor diz: haja luz e houve luz. Haja separação entre a terra, entre o mar e a terra seca, e assim se foi. E assim se foi, porque a palavra de Deus gera vida. O próprio Jesus é a própria vida, e todas as coisas estão no domínio do nosso Senhor. Para Deus nada é impossível. Ele é o dono da vida, ele que nos fez, ele que nos criou, e ele que deu a alma para nós. Então, olha, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você pode imaginar, olha, Jesus, ele curou um que está à beira da morte. E agora, como diz aqui, ó, ele fala: o filho único de uma viúva revela a desesperada situação econômica daquela mulher. Então, Jesus, ele teve o quê? Ele fala bem que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E outra tradução que diz compaixão, íntima compaixão. Se compadeceu, sentiu, porque, olha, aquela viúva só tinha o filho dela, porque já tinha, né, perdido o marido. Não se sabe o nome da viúva, mas Jesus olhou aquela situação. Aí, só tem esse filho. E a situação econômica, né? Porque o natural, né? O normal, o filho sepultar a mãe, não a mãe sepultar o filho, né? E assim, e a filha, então. Mas Jesus, ele olhou com um olhar de compaixão e disse para aquela mulher: não chore. Chegando, tocou no caixão. Gente, você pode imaginar essa cena? Você entrar numa cidade, ver um funeral, levando um caixão. E Jesus olha para aquela situação, pega no menino, no caixão, que ele diz aqui, ó, não chore, indica que Jesus fará alguma coisa, certo? Coisa mais linda, né? Eles não chorem, porque quando vocês choram, não chore, porque eu sou a solução, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a cura, não chore, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Embora não planejado, com um sinal, e sim com um ato de compaixão. Se compadeceu dela, gente. É assim também, olha, Jesus, ele se compadece de mim, se compadece de você. Eu não sei que situação você está passando, se é situação de morte, se é um diagnóstico de câncer, se é alguma coisa que esteja lhe afligindo, algo financeiro, relacionamento, casamento, emprego, enfim, as aflições da alma. Talvez você esteja em estado de depressão, às vezes não sabe nem o que é. Talvez você seja uma pessoa bem casada, bem sucedida financeiramente, mas uma tristeza se instalou no seu coração. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê motivo de tristeza, mas o seu coração está triste, está entrando em depressão. Mas o Senhor conhece você. Ele diz que ao entrar na cidade de Naim, ele, ao vê-la, né, ninguém mesmo, diz: olha, Jesus, não, mas Jesus, ele vê, certo? Jesus, ele vê você. Jesus, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos aos justos, os olhos do Senhor estão atentos à sua situação. E ele disse: se compadeceu dela. Este milagre, não obstante, fornecerá indícios para responder a pergunta: quem é este que até os ventos e o mar obedece? Quem é este que ressuscita os mortos? Jesus tocou num caixão, uma prancha, ou funcionava como uma espécie de um caixão aberto naquela época, usada para transportar o cadáver para o seu local de sepultamento fora da cidade. Então a gente vê que o caixão estava sendo levado para fora da cidade, para um local de sepultamento. Gente, o celular caiu, mas eu vou continuar a gravar, porque Deus é mais. Pronto, eu vou continuar, desculpe aí, mas é assim mesmo. Quando a gente fala de Jesus, alguma coisa acontece, mas tá repreendido em nome de Jesus, certo? Tá repreendido, eu vou continuar gravando. Espera. Porque quando a gente fala de Jesus, sai, demônio, arredo de Satanás.
Arreda-te. Falar de Jesus, mesmo que o celular tenha caído, ó, continuar. Então, Jesus. E ele diz, Jesus tocou no caixão. Certo? Coisa chata do celular cai. Mas eu vou continuar, gente. Desculpa aí, desculpa, mas é as coisas mesmo das trevas, tá repreendido. Falar do nome de Jesus, falar de cura. Entendeu? Então, cadáver para o seu local de sepultamento. Jesus não está preocupado com a pureza cerimonial. Porque nós sabemos que naquela época não era bom tocar em cadáver, porque era impuro para os judeus. Mas Jesus, ele quebra os protocolos para abençoar eu e você. Amém? Jesus quebra o protocolo. Pois ele não se torna impuro ao tocar o morto. Sim, Jesus, ele não se torna impuro, gente. É como Jesus, ele pegou na lepra, pegou nas pessoas. Ou será que Jesus não tocou na lepra? Jesus toca no cadáver. E ele fala que Jesus não está preocupado com a pureza cerimonial, pois ele não se torna impuro. Em vez disso, o homem morto volta o que é a vida, gente. Olha só, coisa linda. O homem que está totalmente morto, sendo levado para o sepultamento, Deus traz a vida, porque ele é a própria vida. E eu hoje estava pensando, meu Deus do céu. E assim também, gente, vai ser quando eu e você morrer. Nós vamos morrer. Nós somos tão orgulhosos que a gente nem pensa que a gente vai morrer, mas vamos morrer, gente. O verme vai comer a gente no caixão. Tem uns que não querem nem ser enterrados, né? Mas tem uns que querem só ser cremados. Eu conheço uma pessoa que diz, Deus me livre de ser enterrado. Eu vejo aqueles vermes me comendo, as baratas entrando no nariz, no ouvido, não sendo consumida, meu corpo decompor. E eu quero que seja cremado. Mas, gente, olha, a palavra do Senhor diz que ele vai chamar o nosso nome. Esse corpo que nós estamos aqui, ele vai se encontrar com a alma. Sim, Deus, ele nos fala que vai chamar pelo nosso nome. Assim como ele chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lá vem Lázaro. Que as pessoas dizem, meu Deus, 3 dias, 4 dias, seu tá podre. E é mesmo, com 5 dias a carne já tá podre, petrificada. Mas Jesus disse, Lázaro, venha para fora. É o poder de Deus, gente, é a palavra de Deus que gera vida. Ele é a própria vida e veio, Lázaro, todo com aqueles envoltos nos linhos, todo, entendeu? E assim vai ser comigo e com você. Crê no Senhor Jesus, que não morreremos, né? Mas nós seremos ressuscitados, ainda que não se acabe no caixão, fica só os ossinhos, né? O que Deus vai dizer? Ele vai chamar pelo nome. Aqui tem uma música que diz, ouvirei meu nome chamar, ouvirei meu nome chamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia, ouvirei Jesus chamar. Então é isso, Jesus vai chamar pelo meu e pelo seu nome. Creia no seu Jesus, creia nessas promessas que nós vamos ressuscitar. Jesus há de nos ressuscitar. Amém? O nosso corpo irá encontrar a alma. E foi assim, esse cadáver morto, mas a alma se juntou ao corpo de novo. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder. Foi no poder, gente, é no poder de Deus. Amém? Então, olha, sentou-se e passou o que a falar. E se fosse eu, gente, eu diria assim, ei, vem cá, me dá aqui, sou muito curiosa de perguntar. Ei, você morreu? Aí onde é que tu tava? O que aconteceu? Talvez ele vai dizer, não, eu tava no sono profundo, né? Que diz, né? Não sei, mas olha só. Sentou-se e passou a falar. Não sabemos o que ele falou, mas que coisa maravilhosa. Você, a gente nunca viu um morto se levantar do caixão, não é isso? Mas aconteceu, viu? Fato verdadeiro. Jesus ressuscitou esse morto, Jesus ressuscitou, Talita cumi, levanta-te, Talita cumi. Entendeu? Jesus levantou os mortos, morto. Prova que é do milagre. E restituiu a sua mãe, olha só. Jesus pega aquele menino em vida e restitui a sua mãe, porque Jesus teve misericórdia, compaixão, a íntima compaixão daquela mulher. E ele disse assim, olha, esse menino não vai morrer, esse menino eu trouxe de volta para você. E é isso, Jesus. Quero dizer para você que Jesus é bom, misericordioso. Amém? E Deus traz de volta.
Amém, gente. Deus é assim, Deus traz de volta o que é alegria. Deus traz de volta o que era morto, Deus fez ressurgir. E muitas vezes, gente, hoje nós não vemos profetas, pastores, autoridade religiosa ressuscitando gente do caixão. Porque hoje Deus tem daquela época, aquele propósito messiânico, cristocêntrico, dizer que ele é o Filho de Deus, que tem poder sobre a doença, sobre os mortos, é o Filho de Deus. Deus enviou nosso Senhor Jesus, é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Para Deus nada é impossível, Ele chama a vida, Ele dá a vida, Ele tira o fôlego da vida. Louvado, engrandecido é o Senhor, é Deus encarnado. Jesus é o Senhor, é Deus, o próprio Deus. Amém? Então hoje a gente não vê gente se levantando do caixão, mas hoje nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. Morto espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. O pecado é algo sério. O pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Então, estão mortos espiritualmente. Estão vivos na terra, né? Mas espiritualmente morto. Mas hoje Jesus, Ele quer trazer luz. Ele quer ressuscitar você espiritualmente, trazer a luz, tirar das trevas. Ele diz que Jesus, Ele veio para desfazer a obra do diabo. E o único inimigo a ser aniquilado é a morte. E Ele fala que Jesus, ele tira a pessoa das trevas e transporta para o reino do teu Filho amado Jesus. Amém? Então é isso. Jesus, Ele tira você das trevas, Ele te liberta, Ele dá vida. E a palavra do Senhor diz, mortos nossos delitos e pecados. Mas Jesus é que traz vida, traz perdão, traz libertação. Talvez hoje esteja morto espiritualmente, mas Deus convida hoje. Amém? Convida a ser seguidor de Jesus. Olhar para Jesus, serão iluminados. Só Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. Só Ele tem poder de nos dar a alegria verdadeira, a satisfação verdadeira, não é bens materiais, nada desse mundo se compara com a glória de Deus na nossa vida, com o poder de Deus. Então aqui, olha, em reconhecimento da presença poderosa, o temor do povo conduziu eles a adorar. Naquela hora, com certeza, houve um grande temor nas pessoas e eles começaram a adorar o Senhor, glorificar. Amém? Então Deus visitou, olha. E daqui Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, Senhor. Deus visitou o seu povo. Deus torna a sua presença conhecida em Jesus, trazendo salvação ao povo judeu e que o esperou por tanto tempo. Amém? Que Deus abençoe com essa palavra, né? Que Deus visitou o seu povo, que o reino de Deus está entre nós, que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Amém? Glória ao Senhor. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vemos que o Senhor tem poder sobre as doenças, Pai. Nós vemos o Senhor curando, libertando, e Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. E eu quero pedir, Senhor, onde estiver alguém que está agora na beira da morte, Senhor, com o diagnóstico de morte, Senhor, peço que o Senhor visite para essa pessoa. Deus, eu não conheço, eu não sei aonde está, mas o Senhor vê, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por ela, por ele, que o Senhor entre com saúde, que o Senhor restaure, Senhor, o seu organismo, os seus rins, Pai, seu intestino, cérebro, aonde estiver, Senhor, vem trazer cura, Senhor. E aqueles que estão mortos espiritualmente, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, salvação, traga libertação, Senhor, nas drogas, que o Senhor traga vida, liberta, Senhor, Tu és o Deus que liberta os cativos e oprimidos, onde estiver pessoas oprimidas agora, Senhor, com influência do inimigo, liberta, Senhor, em nome de Jesus, venha libertar, Senhor, Tua palavra diz que o Senhor, Deus, liberta os cativos e oprimidos, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, desfaz, Senhor, toda a obra do diabo, de bruxaria, Senhor, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, abençoa para essa vida. Eu te peço, em nome de Jesus,
Amém, Senhor, porque Tu és o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Deus. Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia e aleluia.